A incrível saga da vovó, vingança sem perdão e a verdadeira felicidade que transformou tudo. A cidade pequena parecia mais sombria do que nunca. As ruas de paralelepípedos estavam molhadas pela chuva, refletindo um céu cinzento. O coração, uma montanha russa de emoções. A morte de sua avó, a respeitada matriarca, que sempre envolta num aura de mistério, deixara um vazio e um turbilhão de perguntas. Vovó Margarida nunca falava muito sobre seu passado, mas agora, após sua morte inesperada, Laura sentia que algo obscuro e profundo pulsava entre cada uma das 4 paredes daquela casa antiga. Foi no sótão empoeirado que tudo começou. Laura encontrou um baú coberto de teias de aranha, quase como um relicário de segredos. Quando finalmente conseguiu abri-lo, seu estômago virou ao ver a coleção de cartas amareladas, extremamente resguardadas. A caligrafia, embora elegante, passava uma sensação inquietante. Um misto de medo, um amor traído, nunca esquecido, dizia uma das cartas. Laura sentia um nó na garganta. O que mais sua avó havia escondido? Pensava sobre os olhares tortos que os vizinhos trocavam, as murmurações nas esquinas. Todos sabiam, mas ninguém falava. Isso amedrontava Laura. Essa era apenas a ponta do iceberg. Uma rivalidade palpitante entre seus parentes começou a lentamente emergir através daquelas palavras. Havia ciúmes, ameaças disfarçadas e promessas quebradas. A pesquisa acabou revelando sentimentos que pareciam estar adormecidos, mas prontos para explodir. E se essas rivalidades fossem o que levou à morte da avó? O pensamento a fez estremecer. No meio da confusão, um alerta anônimo chegou pelo correio. O envelope sem remetente trazia apenas uma frase: "Pare de cavar no passado." O medo a esmagou como um peso. Descobrir mais significava arriscar não só a própria segurança, mas também desestabilizar ainda mais a frágil estrutura familiar que lhe restava. Laura olhou mais uma vez pela janela do sótão, as folhas secas dançando no vento. O que estava prestes a descobrir poderia ser a verdadeira felicidade ou uma dor insuportável. Uma sombra se movia entre os arbustos do quintal, um suspiro na noite. E se as respostas não fossem apenas dolorosas, mas também perigosas? Era uma escolha complexa: seguir em frente e encarar novas verdades, ou voltar para a bolha de mentiras confortáveis na qual sempre vivera. Laura estava a um passo do desconhecido, e o choque do que poderia vir a seguir pulsava em suas veias. O mistério do passado da sua avó estava apenas começando a ser desvendado. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura estava a um passo do desconhecido, e o choque do que poderia vir a seguir pulsava em suas veias. O mistério e o passado da sua avó estava apenas começando a ser desvendado. Antes que pudesse decidir o que fazer, um barulho intenso ecoou do andar de baixo, como o atrito de móveis sendo arrastados.
O som a fez estremecer. Seu coração disparou enquanto uma onda de frio percorria sua espinha, levando-a a descer as escadas rapidamente. Chegou à sala e o que viu a deixou sem palavras. O baú que encontrara no sótão estava aberto, as cartas espalhadas pelo chão. Mas não era só isso. Na mesa, uma foto antiga, sem emolduração, revelava uma jovem Margarida em pé ao lado de um homem com um olhar perturbador. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade inquietante e, por um instante, Laura sentiu um calafrio. Havia algo de errado naquela imagem, algo que a fazia se sentir exposta, como se o homem pudesse ver diretamente dentro dela. Numa fração de segundo, escutou passos pesados atrás de si. Era seu tio Eduardo, o irmão de sua mãe, com a expressão de quem tinha visto um fantasma. — O que você fez? — gritou ele, a voz tremendo de indignação. O tom de acusação a pegou de surpresa. Laura tentou explicar, mas a urgência no olhar dele a sufocava. Você não devia ter vasculhado o passado. Era para ficar enterrado, ele bradou, fazendo com que o pânico que a dominava se transformasse em confusão. O coração de Laura acelerou. Por quê? O que aconteceu com vovó? Ela questionou, a voz quase um sussurro. O tio hesitou. Estava claro que havia uma verdade escondida, mas antes que pudesse responder, o som de um vidro quebrando ressoou do porão. Algo caiu e o eco parecia desferir um golpe direto em seu estômago. Eduardo ficou pálido. Isso não pode estar acontecendo, repetiu como se estivesse em transe. Ele se virou, decidido a descer. Mas antes que pudesse agir, uma sombra desceu as escadas à frente deles. Uma figura encapuzada apareceu na entrada da sala. Um ser envolto em mistério, só revelando os lábios pálidos e o olhar penetrante. Um arrepio percorreu toda a extensão do corpo de Laura. A sensação de que tudo estava prestes a mudar envolvia o ambiente. Eu avisei, a figura murmurou, quebrando o silêncio que havia tomado conta do momento. A verdade vem com um preço, e agora é tarde demais. As palavras flutuavam no ar, pesadas como uma nuvem, enquanto a tensão envolvia a sala. Laura mal conseguia respirar. Seu mundo desabava e ela percebia que as rivalidades entre os parentes não eram apenas ciúmes, mas algo muito mais profundo e ameaçador. O olhar de Eduardo se voltou para a figura. Você não deveria estar aqui. A figura se aproximou, os olhos brilhando na penumbra. Margarida fez escolhas que você mal consegue imaginar. E estas escolhas agora vêm à tona de uma forma que ninguém esperava. Laura sentiu que a terra sob seus pés começava a se mover. O que estava sendo revelado se parecia com um pesadelo do qual não conseguiria acordar. A relação que tinha com sua família, tudo o que sabia ou pensava saber, estava prestes a ser retorcido. Uma reviravolta chocante que poderia quebrar o pouco que ainda permanecia de pé. Justo naquele momento, um grito rasgou o silêncio da noite. A figura encapuzada subitamente fixou os olhos em Laura. E ela sentiu que estava prestes a ser puxada para um abismo que não poderia controlar. O que mais estava escondido? E se Margarida, a avó que ela tanto admirava, estivesse conectada a um mundo ainda mais sombrio do que poderia imaginar? Um nó se formou na garganta de Laura ao ver a expressão de horror no rosto do tio. Era uma noite longa, e as verdades que a aguardavam eram mais sombrias do que poderia suportar.
O que mais estava por vir? E que preço teria que pagar por essa busca incauta? Laura estava paralisada. O olhar da figura encapuzada fixou-se nela, e ela sentiu como se a sala girasse. O coração bombardeava seu peito, puxando-a para um abismo que não entendia. O que Margarida realmente fizera? A figura, nem um pouco apressada, se inclinou ligeiramente para a frente. E a intensidade daquela presença tornava tudo ainda mais aterrorizante. Você não devia ter vindo aqui, sussurrou Eduardo, ainda imóvel, como se estivesse preso em um transe. Laura sentiu que o mundo ao seu redor estremeceu. O que ele sabia? O que Margarida havia ocultado de todos? Um nó apertou sua garganta enquanto a figura se aproximava. Era a hora de respostas. Quem é você? Ela quase gritou, mas a voz saiu fraca e trêmula. A figura ergueu a mão e o capuz escorregou levemente, revelando um rosto dolorosamente familiar. Laura mal conseguia acreditar. Era Sofia, sua prima, aquela que desaparecera misteriosamente há 4 anos. O peito dela apertou. Como isso era possível? As notícias nunca falaram sobre encontrá-la. Sofia estava morta, ou pelo menos era o que todos acreditavam. Eu não sou um fantasma, Laura. E Margarida não era quem você pensa que era, murmurou Sofia. Seu tom era carregado de desespero. A sala parecia encolher. As paredes estavam se fechando ao redor de Laura. Mal conseguindo processar o que estava acontecendo. Você está viva? O que aconteceu com você? Laura questionou, a mente em chamas, confusão e alívio ao mesmo tempo. Mas Sofia apenas balançou a cabeça, como se estivesse guardando uma verdade muito mais pesada. Isso não importa agora. O que importa é que Margarida fez escolhas que afetaram tudo ao nosso redor, e agora nós pagamos o preço. Eduardo a encarou, seus olhos reluzindo com raiva e confusão. Você estava com ela? Sabia de tudo isso e nunca disse nada? Disparou, indignado. A tensão subiu mais um nível. Laura não conseguia acompanhar. O que Sofia queria dizer? Sim, eu estava com ela. Mas não era escolha minha. Margarida me envolveu nesse jogo. E agora não sei como sair, disse Sofia, quase olhando para baixo, a dor transparecendo em cada palavra. A bondade que você viu era só uma máscara. Um barulho vindo do porão arrancou todos da conversa. O vidro quebrado ecoou como um alerta. Não podemos ficar aqui, disse Eduardo. E ao mesmo tempo, Laura percebia que outra escolha estava se formando em sua mente. Então, como um farol de esperança em meio a toda aquela escuridão, ela teve uma ideia. Stere, o que se e se a gente confrontar a verdade? Tudo isso que estamos vivendo talvez seja a única forma de desvendar os segredos de Margarida. O que mais ela escondeu? Desafiou Laura, sua determinação crescendo. O que mais ela poderia descobrir? Quais verdades estariam enterradas junto com a avó? Sofia parecia hesitante, mas havia uma chama em seus olhos. Você não tem ideia do que está propondo. Cada passo que damos só nos leva a mais dor, ela sussurrou. Laura, no entanto, sentia que estava se aproximando de algo monumental, um caminho que poderia finalmente libertá-la, mas que também poderia levar a consequências devastadoras. As vozes se silenciaram enquanto todos ponderavam e, de repente, um eco distante interrompeu a tensão. Uma risada baixa e sinistra reverberou pelo ar, vindo do porão. O frio na espinha de Laura se transformou em terror.
O que estava ali embaixo? Que segredos aquele riso guardava? Que mais estava à espreita nas sombras da casa, aguardando o momento certo para surgir? E a escolha que estava prestes a fazer poderia, nesse momento, determinar não apenas seu destino, mas o de toda a sua família. Laura estava paralisada. O olhar da figura encapuzada fixou-se nela, e ela sentiu como se a sala girasse. O coração bombardeava seu peito, puxando-a para um abismo que não entendia. O que Margarida realmente fizera? A figura, nem um pouco apressada, se inclinou ligeiramente para frente, e a intensidade daquela presença tornava tudo ainda mais aterrorizante. Você não devia ter vindo aqui, sussurrou Eduardo, ainda imóvel, como se estivesse preso em um transe. Laura sentiu que o mundo ao seu redor estremeceu. O que ele sabia? O que Margarida havia ocultado de todos? Um nó apertou sua garganta enquanto a figura se aproximava. Era a hora de respostas. Quem é você? Ela quase gritou, mas a voz saiu fraca e trêmula. A figura ergueu a mão e o capuz escorregou levemente, revelando um rosto dolorosamente familiar. Laura mal conseguia acreditar. Era Sofia, sua prima, aquela que desaparecera misteriosamente há 4 anos. O peito dela apertou. Como isso era possível? As notícias nunca falaram sobre encontrá-la. Sofia estava morta. Ou, pelo menos, era o que todos acreditavam. Eu não sou um fantasma, Laura. E Margarida não era quem você pensa que era, murmurou Sofia. Seu tom era carregado de desespero. A sala parecia encolher. As paredes estavam se fechando ao redor de Laura, mal conseguindo processar o que estava acontecendo. Você está viva? O que aconteceu com você? Laura questionou, a mente em chamas. Confusão e alívio ao mesmo tempo. Mas Sofia apenas balançou a cabeça, como se estivesse guardando uma verdade muito mais pesada. Isso não importa agora. O que importa é que Margarida fez escolhas que afetaram tudo ao nosso redor. Você estava com ela? Sabia de tudo isso e nunca disse nada? Disparou indignado. A tensão subiu mais um nível. Laura não conseguia acompanhar. O que Sofia queria dizer? Sim, eu estava com ela, mas não era escolha minha. Margarida me envolveu nesse jogo e agora não sei como sair, disse Sofia, quase olhando para baixo, a dor transparecendo em cada palavra. A bondade que você viu era só uma máscara. Um barulho vindo do porão arrancou todos da conversa. O vidro quebrado ecoou como um alerta. Não podemos ficar aqui, disse Eduardo. E, ao mesmo tempo, Laura percebia que outra escolha estava se formando em sua mente. Então, como um farol de esperança, em meio a toda aquela escuridão, ela teve uma ideia. Espere! E se a gente confrontar a verdade? Tudo isso que estamos vivendo talvez seja a única forma de desvendar os segredos de Margarida. O que mais ela escondeu? Desafiou Laura, sua determinação crescendo. O que mais ela poderia descobrir? Quais verdades estariam enterradas junto com a avó? Sofia parecia hesitante, mas havia uma chama em seus olhos. Você não tem ideia do que está propondo. Cada passo que damos só nos leva a mais dor. Ela sussurrou. Laura, no entanto, sentia que estava se aproximando de algo monumental. Um caminho que poderia finalmente libertá-la, mas que também poderia levar a consequências devastadoras. As vozes se silenciaram enquanto todos ponderavam. E, de repente, um eco distante interrompeu a tensão. Uma risada baixa e sinistra reverberou pelo ar.
vindo do porão. O frio na espinha de Laura se transformou em terror. O que estava ali embaixo? Que segredos aquele riso guardava? De repente, a figura encapuzada de Sofia se lançou em direção a Laura. Segurou seu pulso e olhou nos olhos dela com um desespero palpável. Laura, não! Você não sabe a verdade! Ela hesitou. Antes que pudesse processar, uma luz ofuscante rompeu do porão. As paredes tremeram e os vidros das janelas vibraram como se a casa estivesse viva. Um grito agudo, quase brutal, ecoou, fazendo o chão vibrar sob os pés dela. Laura e Eduardo trocaram um olhar de pânico. O que está acontecendo? Ela nunca deveria ter feito isso, murmurou Sofia, os olhos cheios de frustração e medo. Margarida abriu um portal, Laura. Um portal que agora está fora de controle. O chão sob eles parecia se abrir, a sala escureceu e uma força quase invisível puxou todos para baixo, para o desconhecido. Laura sentiu um poder crescente, um zumbido no ar que a deixava mais assustada do que nunca. O que era aquilo? Ela viu a expressão de Eduardo mudando, um olhar de compreensão e horror. Nós precisamos fechar isso. Senão, tudo estará perdido. O olhar de Sofia se endureceu. Você acha que Margarida não sabia? Isso foi tudo culpa dela. Laura sentiu o peso das palavras. E se tudo fosse uma armadilha? E se Margarida tivesse planejado tudo? O que você quer dizer com isso? Mas a resposta de Sofia foi interrompida por um clap. Uma onda de energia se propagou pela sala, fazendo todos perderem o equilíbrio. A sombra tomou conta. E quem estava ali dentro? Junto dela. Laura notou algo no canto da sala. Uma vagem dela mesma. Um reflexo distorcido que sorria de maneira tenebrosa. Quanto mais Laura olhava, mais confusa ficava. E quem estava realmente no controle? A sala parecia desmoronar ao redor deles. E a última palavra que saiu de Laura, antes de tudo se apagar, foi: não, não pode ser. O olhar da figura encapuzada fixou-se nela e ela sentiu como se a sala girasse. O coração bombardeava seu peito, puxando-a para um abismo que não entendia. O que Margarida realmente fizera? A figura, nem um pouco apressada, se inclinou ligeiramente para a frente e a intensidade daquela presença tornava tudo ainda mais aterrorizante. Você não devia ter vindo aqui, sussurrou Eduardo, ainda imóvel, como se estivesse preso em um transe. Laura sentiu que o mundo ao seu redor estremeceu. O que ele sabia? O que Margarida havia ocultado de todos? Um nó apertou sua garganta enquanto a figura se aproximava. Era hora de respostas. Quem é você? Ela quase gritou, mas a voz saiu fraca e trêmula. A figura ergueu a mão e o capuz escorregou levemente, revelando um rosto dolorosamente familiar. Laura mal conseguia acreditar. Era Sofia, sua prima, aquela que desaparecera misteriosamente há 4 anos. O peito dela apertou. Como isso era possível? As notícias nunca falaram sobre encontrá-la. Sofia estava morta. Ou pelo menos era o que todos acreditavam. Eu não sou um fantasma, Laura. E Margarida não era quem você pensa que era, murmurou Sofia. Seu tom era carregado de desespero.
A sala parecia encolher. As paredes estavam se fechando ao redor de Laura, mal conseguindo processar o que estava acontecendo. Você tá viva? O que aconteceu com você? Laura questionou, a mente em chamas. Confusão e alívio ao mesmo tempo. Mas Sofia apenas balançou a cabeça, como se estivesse guardando uma verdade muito mais pesada. Isso não importa agora. O que importa é que Margarida fez escolhas que afetaram tudo ao nosso redor. E agora nós pagamos o preço. Eduardo a encarou, seus olhos reluzindo com raiva e confusão. Você estava com ela? Sabia de tudo isso e nunca disse nada? Disparou indignado. A tensão subiu mais um nível. Laura não conseguia acompanhar. O que Sofia queria dizer? Sim, eu estava com ela, mas não era escolha minha. Margarida me envolveu nesse jogo. E agora não sei como sair, disse Sofia, quase olhando para baixo, a dor transparecendo em cada palavra. A bondade que você viu era só uma máscara. Um barulho vindo do porão arrancou todos da conversa. O vidro quebrado ecoou como um alerta. Não podemos ficar aqui, disse Eduardo. E ao mesmo tempo, Laura percebia que outra escolha estava se formando em sua mente. Então, como um farol de esperança, em meio a toda aquela escuridão, ela teve uma ideia. Espere! E se a gente confrontar a verdade? Essa busca talvez seja a única forma de desvendar os segredos de Margarida. O que mais ela escondeu? Desafiou Laura, sua determinação crescendo. O que mais ela poderia descobrir? Quais verdades estariam enterradas junto com a avó? Sofia parecia hesitante, mas havia uma chama em seus olhos. Você não tem ideia do que está propondo. Cada passo que damos só nos leva a mais dor, ela sussurrou. Laura, no entanto, sentia que estava se aproximando de algo monumental. Um caminho que poderia finalmente libertá-la, mas que também poderia levar a consequências devastadoras. As vozes se silenciaram enquanto todos ponderavam. E, de repente, um eco distante interrompeu a tensão. Uma risada baixa e sinistra reverberou pelo ar, vindo do porão. O frio na espinha de Laura se transformou em terror. O que estava ali embaixo? Instantaneamente, a sala tremeu com uma força implacável e um brilho avermelhado começou a emanar das fendas no chão. Precisamos sair agora! Gritou Eduardo, puxando Laura pela mão, mas a porta da sala se fechou com um estrondo, prendendo-os ali dentro. Não é seguro! Ele implorou, enquanto o chão começava a se fissurar sob eles. A imagem do reflexo distorcido no canto da sala começou a se intensificar, como se estivesse puxando todos para a escuridão. Laura tentou se concentrar. Sofia, o que Margarida fez? O que exatamente está acontecendo? Exigiu, sentindo uma mistura de raiva e medo. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um grito agudo ecoou do porão e a figura encapuzada de Sofia começou a mudar. O rosto dela distorceu e a aparência de sua prima se esvaiu, revelando o verdadeiro rosto de Margarida. O grito a fez tremer. Eu sou Margarida e você nunca deveria ter mexido com o que é sagrado. A voz era profunda, ressoava como um trovão e Laura sentiu o chão desaparecer sob os pés. O que estava acontecendo? Os pedaços de tudo que ela pensou saber estavam se desintegrando. Não pode ser! Laura gritou, suas lágrimas escorrendo enquanto o caos se instalava. A sala começou a girar e Laura foi puxada para a escuridão, seus pensamentos provocando um turbilhão. O que mais estava escondido? O que realmente Margarida queria?
A figura que antes era Sofia, agora era uma sombra ameaçadora de algo muito mais suspeito. E a pergunta que ecoava na mente de Laura era: o que era real e quem de fato estava ao seu lado? Enquanto tudo desmoronava, uma única palavra reverberava em sua mente, deixando em choque: traição. Laura estava flutuando em um pesadelo, o rosto de sua avó, agora revelado como uma sombra traumatizante, parecia rir da sua confusão. Traição. Aquele único sussurro ecoava em sua mente, e enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar, o chão abaixo começou a se fissurar. Não! Gritou Eduardo, estendendo a mão como se pudesse impedir o que estava prestes a acontecer. Sofria em silêncio, a expressão de horror em seu rosto falando tudo. Sofia, ou Margarida, piscava para ela, a transformação dela, agora um pesadelo palpável. Mas antes que Laura pudesse articular uma nova pergunta, a sombra engoliu a sala. E um grito cortante atravessou o ar. Naquele instante, as paredes vibraram e o riso de Margarida se tornou um eco sinistro. Uma onda de energia irrompeu, deixando todos paralisados. Então, do nada, outra figura surgiu da escuridão. Uma mulher alta, com cabelos longos e brancos, iluminando o espaço com uma aura resplandecente. Laura não podia acreditar no que via. Era sua mãe, Clara, a mulher que perdera há anos. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios. E a realidade a golpeou como um soco. As memórias vinham em flashes. O sorriso dela, as histórias contadas na hora de dormir, tudo se dissolvendo em meio aos mistérios familiares. O olhar de Clara era firme, mas havia um pingo de preocupação. Vocês têm que parar agora! Ela gritou. Você está viva! Conseguiu dizer confusa. Como isso era possível? Não é o que parece, Laura, disse Clara, seus olhos fixos no seu irmão. Eduardo, você não entendeu. Margarida não fez isso sozinha. Você sabe disso. Cada palavra soava como um sino, ressoando na cabeça de Laura. Eduardo, visivelmente pálido, balançou a cabeça. Mas você está morta! Eu estava, mas não é o fim da história. Na verdade, é só o começo, disse, e seu tom carregava uma gravidade que calou todos. A transformação de Margarida, agora sombra e resiliência, parecia ficar presa entre as verdades reveladas. O que todos vocês me esconderam? Laura perguntou, visivelmente magoada e intrigada. A raiva fervia em suas veias, as palavras ecoando na sala desmoronada. Sofia, agora de volta ao seu lugar original, começou a recuar, como se estivesse se afastando de um corpo em chamas. Eu não sabia que você ainda estava viva, Clara, disse, balançando a cabeça. Isso não muda nada. A maldição ainda existe. O pânico estava evidente nas expressões de todos, como se cada um estivesse prestes a ser tragado por uma tempestade. Não é uma maldição, Sofia. É um laço entre nós, Clara respondeu, um misto de tristeza e amor em sua voz. Laura ficou intrigada. O que isso significava de verdade? Margarida estava protegendo seu legado, assim como eu fiz. Mas antes que qualquer um pudesse absorver, um calor intenso surgiu do porão, pulsando com uma energia quase palpável. Eu não posso deixar que isso continue. Laura sentiu a adrenalina subindo. O que significava essa proteção? Nós temos que enfrentar Margarida juntos.
O riso sinistro da sombra ecoou, retumbando por toda a casa. Vocês acham que podem me derrubar? Eu sou a origem do poder, o fio entre o bem e o mal. A presença ameaçadora rangia como um sino, prometendo que nada seria como antes. Laura engoliu em seco. Uma nova determinação cobria seu medo. Eu não vou deixar você nos controlar. Temos que desbloquear isso. As palavras soavam mais poderosas do que qualquer grito. Com o time reunido, cada uma das peças de um quebra-cabeça se movia. Então, a sala tremeu de novo. E uma ranhura se abriu, um buraco se formando. Clara fez um movimento para alcançá-la, mas então, com um último grito de desespero, "Cuidado, não!", Laura foi sugada para dentro da escuridão. "Laura!", Eduardo gritou, mas já era tarde. O espaço a puxava e, em um último momento, ela sentiu que toda a verdade estava se escorrendo entre seus dedos, enquanto tudo desmoronava. Agora a verdadeira batalha estava começando, com o que estava por vir sendo mais intenso do que a própria realidade. E tudo girava em torno de segredos que talvez nunca quisesse desvendar. Laura se sentia flutuando, puxada para a escuridão, quando um estalo diferente ecoou na sala. Um som como de um vidro se quebrando, mas era mais que isso. Era como se a própria realidade estivesse se despedaçando. E ao invés de cair em um abismo, Laura se viu em uma sala, mas não qualquer sala. Era uma sala velha e familiar, como um eco de um passado que nunca vivera. A iluminação era estranha, avermelhada, e sua mãe estava ali, mas não sozinha. A figura ao lado de Clara não era somente uma sombra. Era Margarida, a avó, agora com um sorriso ameaçador. O que aconteceu? Laura piscou, tentando compreender. "Mãe, aonde? Onde estamos?" Sua voz tremia de pânico. Clara virou-se lentamente e, com um olhar triste, disse: "Você estava certa, Laura. O passado não pode ficar enterrado." Laura olhou de volta para a avó, que agora emanava uma aura quase palpável. "Mas você está realmente morta? Como isso é possível?" Sua mente girava, repleta de perguntas e pavor. "Eu não estou morta, querida!" Margarida respondeu. Seu tom suave tinha um toque frio, reminiscentemente sedutor. Eu sou o que ela se tornou. E você, minha querida, você é a chave para tudo isso." As palavras dançavam em torno de Laura, pesadas, como se carregassem o peso de anos. Eduardo, atordoado, gaguejou. "Mas isso não faz sentido. Você nos enganou." Sua expressão de desespero se transformou rapidamente em raiva. "Mentiras! Você me traiu!" gritou, apontando o dedo acusador. "Você me levou a acreditar que eram apenas lendas, que éramos uma família normal." O peito de Laura apertava com a turbulência entre eles. "Vovó, o que você quer dizer com isso?" A atmosfera estava carregada e uma onda de ansiedade a envolveu. Margarida se aproximou, os olhos brilhando numa intensidade sobrenatural. "A verdade, minha querida! A verdade sobre a nossa linhagem. O que você não sabe é que nossa família foi marcada por algo muito mais poderoso do que pode imaginar. Cada mulher da nossa linhagem. Nós somos guardiãs de um segredo que envolve vidas e mortes." Laura sentiu um nó na garganta. "Não, isso não é possível. Você está mentindo." Mas enquanto as palavras saíam, ela sabia que havia algo de real nas palavras de Margarida.
O que estava oculto? Relacionamentos que foram gravados em sangue, decisões tomadas em sussurros. As histórias que sua avó contara não eram meras fábulas para assustá-la. Então um frio percorreu a sala. O chão vibrava como se o próprio universo estivesse se preparando para um impacto. Clara gritou. Ela está se aproximando. Margarida, não! Chega! A voz de Margarida ecoava, reverberando nas paredes. Você não entendeu nada, Clara. Você se sacrificou e fez escolhas, mas Laura, ela é a verdadeira herdeira. E com isso, o poder dela pode nos livrar de toda essa dor. Laura ficou paralisada. Poder? E se esse poder significasse um vínculo? E se significasse que sua avó sempre esteve manipulando tudo por trás da cortina? O que você quer de mim? Laura sentiu um frio na espinha. A luz avermelhada crescendo em intensidade. Você terá que escolher, Laura, disse Margarida atenta. Confrontar o passado ou deixá-lo crescer, devorando cada um de nós. E a escolha não será fácil. Um sacrifício será necessário. E antes que Laura respondesse, uma nova figura surgiu da escuridão, bem em frente a ela. Era uma visão atordoante. Uma outra versão de si mesma, com um olhar sombrio, sorriso ameaçador e a mesma aura de poder. A sala explodiu em um turbilhão de raios e sombras, e a pergunta que deixou no ar era clara. Qual Laura você escolheria? O chão tremia e a escuridão pulsava, a verdade prestes a se revelar. E a questão que havia se formado no fundo da mente de Laura não era só uma dúvida. Era a vida ou a morte. E que escolhas esse eu sombrio havia feito? O que é seu e o que me pertence? A versão alterada de Laura ecoou, enquanto tudo ao redor se desvanecia. E a única coisa que restava era a dúvida cortante. Até onde você iria para salvar sua família? Laura ficou paralisada, encarando a versão distorcida de si mesma. O que era aquilo? A sala girava e atencionava o ar. O olhar da outra Laura era gélido, seus lábios se moviam, mas o que emergia não eram palavras, eram ecos de uma verdade chocante, uma profunda e sombria conexão que agora parecia ser mais do que uma simples luta familiar. Margarida está longe de ser a única que entende este poder. A outra Laura disse, sua voz um sussurro de calor e frieza ao mesmo tempo. A sala pulsava. E mesmo a presença de Clara e Eduardo parecia se dissipar. Laura queria entender, mas o medo a paralisava. O tempo parecia ter congelado. Você, quem é você? Laura conseguiu perguntar, mas a resposta pairou no ar, tão pesada quanto a tensão. Eu sou você, Laura. Eu sou o que você não quer ver, o que você tem medo de se tornar. A imagem da outra Laura começou a se intensificar, seus olhos irradiando uma energia negra, o tipo de poder que Laura não sabia que existia. Margarida fez você acreditar que você é especial, mas o que você carrega é uma maldição, uma escolha que não é sua. Eu sou a parte de você que ficou para trás, sufocada pelo medo e pela culpa. O coração de Laura disparou. As palavras ressoavam como um eco de sua própria dúvida. E a verdade começou a penetrar. Se aquela quilômetros a mais iluminada não era uma simples versão de sua avó, mas um alerta. Ouviu uma risada baixa e grotesca emergindo das sombras. Era Margarida.
Você não pode escapar do que sempre esteve dentro de você. Sua voz reverberou, misturada a um riso que deixava arrepios. Você é apenas uma marionete, Laura, assim como estava sua mãe antes de se sacrificar. Os olhos de Laura se arregalaram. Não! Isso não pode ser verdade! A raiva e a dor se mesclavam, despedaçando o que restava do seu entendimento. Mãe, você se sacrificou por mim? Sim, e por uma razão, gritou Eduardo, seu desespero transparecendo. Ela fez para que você não caísse na mesma armadilha. Mas o som do riso de Margarida cortou seu raciocínio. Que armadilha? O que exatamente está acontecendo aqui? Laura estava desorientada e, de repente, o chão pareceu tremer sob seus pés. A sala tremeu com uma força implacável, como se o próprio universo estivesse tentando impedir que a verdade se revelasse. De repente, tudo se iluminou intensamente e uma explosão de energia começou a engolir a sala. Margarida, chega disso! Clara gritou, avançando em direção à sua mãe, a luz quase a envolvendo. Mas antes que pudesse alcançá-la, um colapso ocorreu. Era como se o próprio espaço estivesse sendo cortado entre eles. Um grito desesperado e profundo ecoou na escuridão, e um novo som surgiu. Não, não, não! Laura olhou chocada quando viu na escuridão uma criatura se erguer. Uma sombra grotesca com garras afiadas, sussurrando segredos de uma dor antiga. Eu sou a sombra do que você teme, Laura. O que era aquilo? Um novo inimigo? Uma nova realidade? O pânico começou a tomar conta de Laura. Com um movimento rápido, ela decidiu que não poderia recuar. Eu não sou isso. Eu sou mais forte do que você pensa. Uma explosão de luz pulsou dentro dela. Mas antes que pudesse agir, Clara se virou, a expressão pálida. Laura, se você se sacrificar agora, todas as nossas almas serão libertadas nessa prisão. Esse é o nosso legado. O mundo estava desmoronando, mas Laura parou. A revelação súbita a atingiu como um tsunami. O preço da liberdade era essa transformação, essa escolha de sacrifício. Ela olhou em volta, apreciando os rostos familiares que se distorciam em dor e desespero enquanto a sombra se aproximava. E numa fração de instante, tudo o que acreditou que sabia desmoronou e se transformou. Para que eu possa salvar vocês. A voz de Laura tremia. Você está sendo enganada, Laura! A outra Laura gritou e a sala começou a desaparecer por completo. E antes que tudo se apagasse, a última coisa que Laura viu foi o olhar de Margarida. Um olhar que ela nunca pensou que poderia estar escondendo um segredo mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Mas o que realmente estavam escondendo? Quando o eco de suas palavras se desfez na escuridão, a única certeza era que nada mais seria o mesmo. Laura se sentia flutuando, puxada para a escuridão, quando um estalo diferente ecoou na sala. Um som como de um vidro se quebrando, mas era mais que isso. Era como se a própria realidade estivesse se despedaçando. E ao invés de cair em um abismo, Laura se viu em uma sala, mas não qualquer sala. Era uma sala velha e familiar, como um eco de um passado que nunca vivera. A iluminação era estranha, avermelhada, e sua mãe estava ali, mas não sozinha. A figura ao lado de Clara não era somente uma sombra. Era Margarida, a avó, agora com um sorriso ameaçador. O que aconteceu? Laura piscou, tentando compreender. Mãe?
Sua voz tremia de pânico. Clara virava-se lentamente e, com um olhar triste, disse: Você estava certa, Laura. O passado não pode ficar enterrado. Laura olhou de volta para a avó, que agora emanava uma aura quase palpável. Mas você está realmente morta? Como isso é possível? Sua mente girava, repleta de perguntas e pavor. Eu não estou morta, querida, Margarida respondeu. Seu tom suave tinha um toque frio, reminiscente e sedutor. Eu sou o que ela se tornou. E você, minha querida, você é a chave para tudo isso. As palavras dançavam em torno de Laura, pesadas, como se carregassem o peso de anos. Eduardo, atordoado, gaguejou. Mas isso não faz sentido. Você nos enganou. Sua expressão de desespero se transformou rapidamente em raiva. Você me levou a acreditar que eram apenas lendas, que éramos uma família normal. O peito de Laura apertava com a turbulência entre eles. Vovô, o que você quer dizer com isso? A atmosfera estava carregada e uma onda de ansiedade a envolveu. Margarida se aproximou, os olhos brilhando numa intensidade sobrenatural. A verdade, minha querida, a verdade sobre a nossa linhagem. O que você não sabe é que nossa família foi marcada por algo muito mais poderoso do que pode imaginar. Cada mulher da nossa linhagem. Nós somos guardiãs de um segredo que envolve vidas e mortes. Laura sentiu um nó na garganta. Não, isso não é possível. Você está mentindo. Mas enquanto as palavras saíam, ela sabia que havia algo real nas palavras de Margarida. O que estava oculto? Relacionamentos gravados em sangue, decisões tomadas em sussurros. As histórias que sua avó contara não eram meras fábulas para assustá-la. Então, um frio percorreu a sala. O chão vibrava como se o próprio universo estivesse se preparando para um impacto. Eu sou a sombra do que você teme, Laura. Uma criatura se ergueu, surgindo da escuridão, as garras afiadas reluzindo. O que era isso? Um novo inimigo? Uma nova realidade? O pânico começou a tomar conta de Laura. Com um movimento rápido, ela decidiu que não poderia recuar. Eu não sou isso. Eu sou mais forte do que você pensa. Uma explosão de luz pulsou dentro dela. Mas antes que pudesse agir, Clara se virou, a expressão pálida. Laura, se você se sacrificar agora, todas as nossas almas serão libertadas dessa prisão. Este é o nosso legado. O mundo estava desmoronando, mas Laura parou. A revelação súbita a atingiu como um tsunami. O preço da liberdade era essa transformação, essa escolha de sacrifício. Ela olhou em volta, apreciando os rostos familiares que se distorciam em dor e desespero, enquanto a sombra se aproximava. E em uma fração de instante, tudo o que acreditou que sabia desmoronou e se transformou. Para que eu possa salvar vocês. A voz de Laura tremia. Você está sendo enganada, Laura! A outra Laura gritou. E a sala começou a desaparecer por completo. E antes que tudo se apagasse, a última coisa que Laura viu foi o olhar de Margarida. Um olhar que ela nunca pensou que poderia esconder um segredo mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Mas o que realmente estavam escondendo? De repente, um clarão ofuscante iluminou tudo. A figura sombria de uma criatura se contorcia, revelando uma nova face, uma face familiar. Era a imagem de Laura. Mas agora, envolto numa energia negra, eu sou a escolha que você não fez.
O que você não quis aceitar? Aquela Laura mais obscura sorriu de maneira ameaçadora e, em um movimento rápido, desapareceu. Os rostos de Clara e Eduardo se transformaram em pânico. O que isso significa? Eduardo gritou. O que aconteceu com você, Laura? Mas a resposta não veio, porque a sombra começou a encolhê-los a todos. A verdade estava se instalando e uma nova camada de terror se sobrepunha àquela realidade que nunca foi o que parecia ser. Não pode acabar assim! Laura gritou, mas a presença agora dominava e com ela novas revelações começaram a se desenrolar. O chão oscilava e uma nova onda de energia começou a se liberar. A escuridão se tornava opressora e as verdadeiras intenções de Margarida e Clara estavam prestes a ser reveladas. Mas o que elas realmente queriam de Laura? O que escondiam? O que mais teria que ser desenterrado para que a verdade sobre sua família finalmente fosse revelada? O coração de Laura disparava e ela percebia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, para sempre. Os ecos de Margarida se dissipavam enquanto Laura, Clara e Eduardo se uniam contra aquela sombra aterrorizante. A sala parecia um campo de batalha, onde antigas mágoas se contorciam em dor e revelações. Você não pode controlar o que somos, não mais! Laura gritou, sua voz carregando uma nova determinação. Margarida sorriu, uma expressão simultaneamente maternal e diabólica. Você acha que pode nos derrotar? O poder que carrega não é apenas luz, minha querida. Você precisa aceitá-lo. E naquele momento, a sombra distorcida de Laura rezeu novamente, serpenteando entre eles. Aceite o seu destino! Um silêncio profundo pairou no ar antes do grito desesperado de Clara. Laura, olhe para mim! Os olhos de sua mãe refletiam amor, mas o pavor também coube ali. Você é mais forte dessa sombra. Lute contra ela. Não deixe que o medo a consuma. O coração de Laura disparava. O que Margarida dissera era verdade. A sombra representava suas inseguranças, suas dúvidas, mas diante do amor pulsante de sua mãe, algo brilhou dentro dela. Não sou uma marionete. Eu sou o que escolho ser. Enquanto as palavras saíam de sua boca, uma onda de luz despontou, dissolvendo as trevas. A sombra se contorcia, rangendo como se estivesse sendo dilacerada. Não, você não pode! A voz de Margarida se distorcia em agonia. Eduardo, em um impulso repentino, fez um movimento em direção à sombra, segurando a mão de Laura. Estamos juntos nisso. Nunca estivemos tão unidos, e isso é o que realmente importa. Laura sentiu a conexão entre eles crescer. A luz se intensificou, preenchendo cada canto da sala. Com um grito de força coletiva, eles enfrentaram a escuridão. E, ao mesmo tempo, um estalo percorreu o ar. O tempo pareceu parar, e então tudo explodiu em luz. Os gritos se tornaram ecos distantes. Quando a luz finalmente se dissipou, Laura se viu sozinha, cercada por um silêncio sepulcral. Mas não era um silêncio vazio, era um silêncio de liberdade. A sala, agora em ruínas, ladeada por memórias e segredos. Laura, a voz suave de Clara, emergiu do fundo da nova realidade. Você conseguiu. Nós conseguimos. O olhar de Eduardo a preenchia de esperança. E Margarida? Laura indagou, percebendo que a batalha tinha ganho outra dimensão. O eco do passado ainda pairava.
Ela não pode nos ferir mais. O que fizemos foi quebrar o ciclo. Clara explicou, sua expressão um misto de orgulho e tristeza. Mas os ecos de nossas escolhas ainda cicatrizam. A família precisa de tempo para se curar. Laura respirou fundo, sentindo um peso nas costas. Mas um peso diferente. Era a liberdade de poder escolher seu próprio caminho. Estou pronta. O que quer que venha, eu vou enfrentar. O pânico que a consumira estava se dissipando. E enquanto trocava olhares com a mãe e o tio, a sensação de união se formava novamente. Um laço que nada poderia desfazer. Cada um deles tinha suas feridas, suas verdades, mas agora era a hora de reescrever suas histórias. Numa fração de segundo, o passado, as mentiras e os segredos se tornaram ecos, lembranças distantes, e o futuro estava ali, esperando para ser moldado. Então a luz da sala começou a brilhar mais uma vez, revelando portas para novos começos. Vamos! Clara sorriu, pegando na mão de Laura. A verdadeira jornada começou agora. E enquanto se afastavam do lar que uma vez conheceram, a força de suas conexões crescia a cada passo, mostrando que mesmo em meio ao caos, a esperança poderia florescer. O eco do amor nunca se perderia. Este foi apenas o começo da verdadeira história. Agora a escolha é sua. Deixe seu comentário abaixo. Nos diga como você enfrentaria seus medos. E, se você quer saber mais sobre as histórias que vêm a seguir, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas aventuras exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Juntos, vamos expandir essa comunidade. Você também deve inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu por aqui. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho de tirar o fôlego. Vamos fazer essa história continuar a ecoar.